9.613, Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, restando ausente, portanto, a absoluta similitude das condutas imputadas às Correias. Assim, cotejando as razões e fundamentos postos no presente habeas corpus, constata-se a ausência de fatos novos e idôneos a justificar a concessão da ordem requestada de ofício, vez que a situação fático-jurídica da hora paciente permanecem rígidas. Então, presidente, lhe devolvo a palavra e o meu posicionamento é que a ordem não seja conhecida. Perfeito. Desembargador Sérgio, como se posiciona o desembargador Ilna? Acompanho o voto do relator integralmente. Grátis, desembargador Ilna. Desembargador Sérgio, voto de Vossa Excelência é cirúrgico. Traz em 33 laudas toda a fundamentação, conhece de ofício, então esse debate sobre não conhecimento está superado. Acosto-me integralmente ao voto de Vossa Excelência e vou à proclamação do resultado. A turma julgadora, por unanimidade de votos, não conheceu da ordem impetrada nos termos do voto do eminente relator. Julgamento concluído. Doutor Ilibrando Bruno Albuquerque de Araújo, satisfação tê-lo aqui. Seja sempre bem-vindo à segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Muito obrigado, Excelências. Peço licença. Feliz Natal e feliz Ano Novo a todos, aos membros dessa colenda, nesse grande tribunal, aos servidores, procuradores, todos que se fazem presente. Minha licença. Atribuímos os votos. Boas festas. Um abraço. Excelências, eu vou pedir licença a Vossa Excelência para suspender por 5 minutos. Bom, são 17h15, a gente retorna às 17h20. Sessão suspensa por 5 minutos.
Bem, vamos dar prosseguimento à sessão. O item 7 já foi julgado. Vamos ao item 8. Pregou para o julgamento o habeas corpus 063-0647-13, 2025, número 12 do roteiro de minha relatoria, impetrante o doutor Francisco Irã da Silva Salles Filho, a paciente CR de OT. Já visualizo o doutor Irã, seja bem-vindo, doutor Irã. Eu consulto Vossa Excelência, o doutor Francisco Ozietes, e me dispenso da leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Doutor Irã? Excelência. Também, Excelência. Pois não. Então, doutor Irã, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo de 15 minutos. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de saudar o excelentíssimo senhor desembargador presidente desta colenda Câmara, excelentíssimo senhor desembargador relator e excelentíssimos senhores desembargadores e desembargadora que integram este tribunal, ilustríssimo membro do Ministério Público e nobres colegas advogados aqui presentes. Excelências, compareço a esta tribuna para, com o máximo de respeito, realizar a sustentação oral do habeas corpus impetrado em favor do senhor Claudinei Ricardo de Oliveira Trajano, advogado regularmente inscrito na OAB, atualmente submetido em prisão preventiva. Trata-se de sustentação objetiva centrada na ilegalidade concretas e atuais, especialmente por conta de provas advindas em fase posterior à juntada desse habeas corpus. Trago este remédio constitucional para debatermos sobre a ilegalidade desta prisão preventiva à luz da Constituição Federal, do processo penal e das prerrogativas profissionais da OAB. A custódia cautelar deve ser excepcional, concreta e proporcional. O que se verifica, no caso, é exatamente o oposto, uma prisão preventiva genérica, mantida sem o preenchimento dos requisitos do 312 e executada de forma materialmente ilegal. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva não demonstra, de forma concreta, risco atual à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Trata-se de advogado com residência fixa, atividade profissional conhecida e identidade plenamente estabelecida. A prisão, nesse contexto, passa a ter caráter antecipatório de pena, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Ainda que pese ainda, Vossa Excelência, que entendo necessária a manutenção da prisão, é importante também ressaltar que existem diversas medidas cautelares diversas da prisão que comportam perfeitamente, nesse caso concreto, a título de permitir que o paciente aqui saia do encarceramento. Por exemplo, afastamento do lar, né, tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar, enfim, diversos mecanismos aí cautelares temos que poderiam, desde o juízo de primeiro grau, ter sido suficientes aí, mas não foi entendida assim pelo juiz ACOR. A prisão aqui, ela saiu do âmbito da exceção durante a audiência de custódia e foi meio que utilizada para dar uma resposta a um clamor social, e que o direito penal também repudia isso. E aí eu trago também a tese, a Vossa Excelência, quanto ao local. A gente sabe que o Estatuto da Advocacia determina que o advogado preso preventivamente fique em sala de Estado Maior. E aí é o que temos que não está acontecendo. Durante a inspeção técnica do OAB, lá no local onde o custodiado está, que é o presídio Irma, verificou-se que é totalmente incompatível com sala de Estado Maior. O relatório hora juntado, como prova superveniente, é categórico. Não existe sala de Estado Maior naquela unidade. O espaço destinado ao paciente é estruturalmente uma cela prisional comum, inserida em complexo
penitenciário compartilhada com outros custodiados, inclusive condenados definitivos. Isso viola frontalmente o artigo 7º, inciso 5º do Estatuto da Advocacia. A jurisprudência é pacífica. Inexistindo sala de Estado maior, a única alternativa é a prisão domiciliar. Aqui não se confunde questões de conforto, mas de legalidade de custódia e respeito às prerrogativas profissionais, que não são privilégios pessoais, é uma questão de lei federal. Vale ressaltar, Vossa Excelência, que a ilegalidade aqui defendida não é pretérita, ela se renova diariamente. Cada dia que o paciente permanece custodiado em local incompatível com a lei, representa um novo constrangimento legal. Portanto, mesmo com a negativa da liminar em fase de plantão, não se pode afastar desse colegiado o julgamento do mérito, no sentido de restabelecer a legalidade e corrigir a situação atualmente aqui apontada por esse causídico. Portanto, Vossa Excelências, diante de todo o exposto, requer a concessão da ordem do habeas corpus para revogar a prisão preventiva, uma vez que a defesa acredita que o paciente faz jus à garantia constitucional de responder em liberdade, a acusação que lhe é imputada, uma vez que temos o princípio vigorante da presunção de inocência, inclusive pleiteando, casos nobres visualizem necessário, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Não entendendo pela a possibilidade de revogação da prisão preventiva, que Vossa Excelência entendam a ilegalidade da prisão por conta do local, né, ou seja, da falta de sala de Estado maior, e que os mesmos respeitosamente convertam em prisão domiciliar, a fim de respeitar o Estatuto da Advocacia. Uma vez sendo acolhidas as teses defensivas, que a decisão seja comunicada com urgência à autoridade coatora e à unidade prisional. Com essas considerações, Vossa Excelência, confiante no elevado senso de justiça deste egrégio tribunal, agradeço a atenção de Vossa Excelência e muito obrigado. Grato, doutor Irã. Com a palavra ao doutor Francisco Ozietti para o posicionamento da Procuradoria de Justiça. Obrigado, Excelência, pela concessão da palavra. Renovo a todos os meus cumprimentos, e aqui especialmente a Sua Excelência, o doutor advogado, doutor Francisco Irã da Silva Sales Filho. Eu vou iniciar essas breves considerações dizendo que a questão da sala de Estado Maior, como aqui trouxe a douta defesa, a inexistência, segundo penso eu, de sala de Estado Maior não é salvo-conduto para a prática de crimes por autoridades com prerrogativa de foro, advogados e agentes policiais. Daí porque, sob esse fundamento, não se pode aceitar a prática de delitos do menor potencial ao mais grave potencial ofensivo, sob pena de que não pode se encarcerar o autor do delito porque ele é um advogado, ou um promotor, ou um juiz, e não existe sala de Estado Maior no Brasil inteiro, não é só na cidade de Fortaleza. Eu, quando li esse habeas corpus, eu tive o cuidado também de ler as declarações prestadas pela vítima, BCM, a qual foi supostamente agredida pelo paciente, o advogado CRDOT. Disse a vítima, no dia 14 de novembro de 2025, ao seu ouvida, o seguinte: o autor começou a questioná-la sobre a mensagem para essa pessoa porque tinha uma figura de um joinha. Passou a acusá-la de ter apagado a mensagem anterior. Isso ela se referindo ao celular. Então passou a acusá-la também de infidelidade e queria obrigá-la a confessar uma traição que não existiu. Como não cedeu, não se sujeitou a falar algo que não existiu. Ele ficou ainda mais agressivo,
tomou seu celular quando disse-lhe que iria ligar para a polícia. Ele arrombou a porta do banheiro, onde se trancou para poder ligar para o 190. Ele pegou seu telefone e danificou parcialmente o aparelho. Então, a declarante subiu para o quarto de suas filhas. Vejam, essa senhora tem 2 filhas de um outro relacionamento que presenciaram todas as supostas agressões praticadas pelo paciente, mas foi seguida por ele. Durante o trajeto pela casa, foi agredida repetidamente com socos em sua face. E eu tive o cuidado de olhar o laudo pericial e, efetivamente, todas as fotos que lá se encontram demonstram a gravidade dessas lesões. Continua a vítima dizendo, foi agredida ainda dentro do banheiro. No quarto de suas filhas, foi derrubada por ele, que ficou por cima, e, novamente, teve o rosto agredido com vários socos. Ao final das suas declarações, ela diz o seguinte, está aqui, inclusive, em caixa alta. Teme por sua vida caso ele venha ser solto. Exatamente por isso é que o juízo impetrado, ao decretar a prisão do paciente, ele foi cirúrgico ao dizer o seguinte. Breve trecho da decisão que decretou a prisão. Igualmente, abro aspas, igualmente, verifica-se pelas declarações da vítima, eu acabei de lê-las em sede inquisitorial, que o autuado, motivado por ciúmes, iniciou uma discussão que culminou em agressões físicas. Ele a agrediu com socos repetidos no rosto em diferentes locais da casa, inclusive após arrombar a porta do banheiro e danificar o celular dela, quando a vítima tentou chamar a polícia. As violências teriam ocorrido na presença das filhas da declarante, demonstrando que suposta aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes, considerando que em liberdade poderia novamente atentar contra a integridade física e psicológica da vítima BCM. A vítima relata que teme por sua vida em caso do autuado ser posto em liberdade. Essa decisão da juíza, que eu entendo, reputo como cirúrgica, ela vem exatamente por conta das medidas protetivas anteriormente aplicadas pelo paciente. Me refiro ao processo 20.45.34, dígito 80.2023.8.06.0025, no primeiro juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher de Fortaleza, em data de 22 de agosto de 2023. O outro processo, 020.28.19, dígito 4.25.8.06.0293, da primeira vara da comarca de Barra, em 14 de abril de 2025. E ainda tem um TCO, uma sequência de 4.839, dígito 80.2014.8.06.0005, do 12º Juizado Especial Civil Criminal de Fortaleza. Ora, esse conjunto de atos praticados contra mulheres demonstra à sociedade, demonstra mais no poder, que, infelizmente, o paciente, e é porque é um advogado, costuma agredir fisicamente as suas companheiras. Essa foi mais uma delas. E diz essa senhora, PCM, que tem medo realmente por sua vida, caso ele seja solto. Então, me parece aqui que o juízo impetrado, ao decretar a prisão preventiva, o fez para garantir a ordem pública, o fez para preservar a integridade física, psíquica, psicológica da ofendida, no que agiu muito certo, segundo penso eu. Pedindo, portanto, da altíssima vênia, Sua Excelência, o doutor advogado, doutor Francisco Irã da Silva Salles Filho, eu me manifesto no sentido de que a ordem de habeas corpus seja conhecida, mas seja denegada. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ozete. Doutor Ozete, Vossa Excelência já economizou muito que eu tinha aqui a falar sobre os fundamentos da custódia cautelar. Sem sombra de dúvida, é patente a presença dos elementos fáticos jurídicos que amparam a medida constritiva de liberdade. É bem importante ressaltar que na Constituição não existe direito absoluto, nem mesmo a vida. Então, o exercício da profissão
também tem ele deve se operar mediante também a observância de outros valores constitucionalmente assegurados na Carta Magna. E a integridade física é um dos vetores que devem ser levados em especial consideração. Vossa Excelência traz aqui o histórico de agressividade do paciente, o que justifica, a meu sentir, a manutenção da custódia cautelar vigente em seu desfavor. E aqui, justiça seja feito muito bem pontuado pelo juízo ora impetrado. No que diz respeito à manutenção da Constituição em sala de Estado Maior, essa corte já vem há muito tempo sinalizando os requisitos para tanto. Aqui, acho que recentemente, até na minha relatoria, faz 2 sessões, advogada, mulher, porque está havendo reforma no estabelecimento onde estavam recolhidas as advogadas, nós concedemos a prisão domiciliar. Mas no caso de advogado homem, há uma unidade, me parece que a unidade onde ele se encontra recluso atende perfeitamente aos requisitos, inclusive lá a ex-magistrado recolhido. E há um ponto importante a ser considerado, é que este requerimento ainda não foi apreciado pelo juízo de origem. Então, a gente se posicionar, esta coisa se posicionar nessa circunstância, não seria ato recomendável. Aí é por isso que eu estou conhecendo parcialmente da ordem na parte cognoscível, denegando-a, mas estou determinando de ofício para que o juiz de origem analise o pleito defensivo constante do incidente 0011-57573-2025-806-0167, que trata exatamente do pleito de recolhimento do paciente em sala de Estado Maior. Então, com essas brevíssimas considerações, eminentes pares, é o voto que submeto à augusta apreciação de Vossas Excelências. Como voto esmagador, Sérgio Parente. Acompanho, presidente. Graças, esmagador Sérgio. Um voto de esmagadora Ilna. Eu acompanho integralmente o relator. Graças, esmagadora Ilna. Vou à proclamação do resultado. A trinca julgadora, de forma consensual, conheceu parcialmente da ordem impetrada para denegá-la na parte conhecida, com determinação ao juiz de origem, tudo nos termos do voto do eminente relator. Julgamento finalizado. Doutor Francisco Irã, satisfação tê-lo aqui. Boas festas a Vossa Excelência e toda a sua amada família. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Boa tarde a todos. Um abraço. Vamos ao item 9, também de minha relatoria. Apregou para julgamento o habeas corpus 0630830-81, 2025, número 17 do roteiro, como já alertado, de minha relatoria, impetrante o doutor Elias Almeida do Nascimento, paciente Nicolas Roberto da Silva Pereira. Seja bem-vindo, doutor Elias Nascimento. Consulto Vossa Excelência, o doutor Osiete, se me dispensam da leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Sim, Excelência. Pois não. Então, doutor Elias, com a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado. Gostaria, de antemão, de saudar todos aqui presentes, Vossas Excelências, o membro do Ministério Público, também os poucos colegas que ainda estão aqui, os serventuários da Justiça. Muito obrigado por esse espaço, é sempre engrandecedor. A parte boa, Excelência, de ficar praticamente por último é ir caso, então, muito satisfeito estar aqui presente nesse momento. Excelências, o caso em questão do senhor Nicolas Roberto da Silva Pereira trata-se de um cumprimento de um mandado de prisão contra ele, referente a um caso de uma prisão temporária, e os policiais civis que ali estavam para realizar esse cumprimento de mandado relatam que, ao procurar a residência dele ali,
sentiram um forte cheiro de droga, no caso, a droga que eles mesmos relataram sendo a maconha, sentiram esse forte cheiro e, por conta disso, adentraram na residência. E lá foi localizado diversos tipos de droga, sendo aproximadamente mais de 7 quilos de maconha embaladas e um pouco mais de 2 quilos de cocaína, tá, excelências? E outros materiais. Entretanto, a defesa vem observar o seguinte caso: não vem tratar sobre a titularidade ou não daquela droga, mas sim como se deu o ingresso dos policiais na residência do paciente. Já foi apresentado diversas do STJ que determinam que o cheiro da droga não traz requisitos objetivos para adentrar uma residência. Precisaria de outros meios, de outros elementos, coisas que essas não foram fornecidas. A defesa entende, quando viu o relatório do membro do Ministério Público, da Procuradoria, entendeu sim também, igual foi explanado ali. É necessário uma dilação probatória que o habeas corpus não é via adequada. Entretanto, excelências, eu gostaria de apontar um seguinte ponto. Eu não estou aqui relatando algo que a defesa ou o próprio acusado indicou. Não. Estamos aqui indicando o que foi dito pelo próprio delegado de polícia. No inquérito policial, ele relata: sentimos o cheiro e ingressamos na casa, que não tinha ninguém, diga-se de passagem. Então, assim, não é material trago por terceiros, é um material trago pelo próprio delegado de polícia e corroborado pelos seus agentes, que se deu a entrada na residência em razão do cheiro que eles sentiram. Então, excelência, a defesa entende e compreende o que foi alegado no parecer do Ministério Público, mas também entende que tem uma divergência aí que torna esse caso específico. Não estamos falando aqui de uma alegação de um terceiro que vai ser discutido ainda no processo penal. Estamos falando da alegação do delegado de polícia, que ali estava coordenando toda essa operação e foi um dos primeiros a adentrar. Foi aquele que sentiu o cheiro. E por essa maneira, a defesa entende que tudo que ocorreu dali para frente é ilegal, excelência. Quando nós aplicamos a teoria da árvore dos frutos envenenados, caso seja entendido como a defesa vem a explicar e a apresentar a vossas excelências, que a entrada foi legal, tudo aquilo se torna ilegal. Eu entendo você dizer que uma apreensão de mais de 10 quilos deve ser desconsiderada. Entretanto, temos que se atentar aos fatos e à legislação. Legalmente falando, é uma apreensão ilegal, pois se deu de forma ilegal, pois houve a invasão de domicílio. E o domicílio, excelências, ainda continua sendo algo inviolável, que deve, claro, em algumas ocasiões, perder essa inviolabilidade, perdão. Só que isso, excelência, nesse caso, não apresenta nenhum desses critérios. Então, a defesa entendeu que ali, naquele momento, foi uma atitude errada e ela deve ser, sim, ilegalizada. Essa entrada ela não foi legal, excelências. Os próprios policiais relatam. Diante disso, também foi solicitado no habeas corpus apresentado a questão da agressão policial. A defesa entende, realmente trata-se de algo muito sério e todos aqui vêm trabalhando incessantemente quando apresenta-se uma acusação como essa. E ela deve ser comprovada, ela deve ser investigada. A defesa entende que muitas vezes que ocorrem alegações como essas, quando investigadas, são comprovadas que não ocorreram da seguinte forma como explicadas. Porém, a justiça já determina um laudo suplementar da, se não me falha a memória, do CNJ 414, informativo, onde ele aplica um protocolo que deve ser investigado e analisado em cima do paciente se ele sofreu alguma agressão física ou tortura. O magistrado da custódia, em que o paciente foi submetido, percebeu que houve agressões
e por isso determinou a aplicação desse protocolo. Protocolo esse, excelências, que não foi realizado. Estamos há pouco mais de 5 meses do ocorrido e ainda não temos esse protocolo, não temos esse laudo. Então, o paciente teve um forte golpe na cabeça, como os documentos apresentados até mesmo no inquérito, ele foi levado prontamente a um atendimento da UPA, e a UPA forneceu esse documento relatando o corte que começava acima do supercílio e ia até a metade escapular dele. Então, demonstrou a gravidade do golpe. Então, diante disso, todo esse material, arcabouço, foi juntado pela própria Polícia Civil. Os policiais apresentaram tudo isso no inquérito. Então, analisando isso, também a defesa entende que é necessário a utilização e a realização desse protocolo, onde vai ser analisado se realmente houve violência policial, como foi que ocorreu, pois temos hoje, o Estado hoje tem o paciente em suas com um golpe gigantesco que deve ser sim investigado. E a defesa entende que, né, é necessário mais documentos probatórios. Excelências, diante disso, a defesa entende que o processo deve continuar, entretanto, sendo analisado a ilegalidade que ocorreu até mesmo na apreensão, como já dito. Por essa forma, excelência, sem mais delongas, a defesa pede espera o deferimento desse habeas corpus. Gostaria de novamente agradecer o espaço, muitíssimo obrigado. Aprendi muito hoje. A gente acaba aprendendo com os colegas, com o procurador de justiça, que traz sempre apontamentos brilhantes. Muitíssimo obrigado a todos. Obrigado, doutor Elias. Parabéns pela brilhante sustentação. Com a palavra, o doutor Francisco Azietti. Muito obrigado, excelência, pela concessão da palavra. Quero novamente deixar aqui meus respeitosos cumprimentos a todos, e especialmente aqui a sua excelência, doutor Elias Almeida do Nascimento, por sua brilhante sustentação, trazendo, do ponto de vista da defesa, fatos que entendem que devam ser avaliados e pede ao final, portanto, a concessão da ordem. Mas aqui eu também vou me permitir ler, peço, portanto, licença para ler, um breve trecho da decisão que manteve a prisão do paciente ao receber a denúncia, folha 126. O processo é o 020 2985, dígito 76.2025.8.06.0312. Diz o juiz impetrado. Pois bem, da análise destes autos, verifique que a situação fática que ensejou a prisão preventiva do acusado ainda persiste, de modo que a decisão que decretou a segregação cautelar deve ser mantida, pois o acusado em liberdade traz sérios riscos à ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva, revelado a partir dos antecedentes do autuado, ao passo que há de se considerar ainda a gravidade concreta dos fatos cuja prática lhe é atribuída, posto que foi apreendida a quantidade considerável de substâncias entorpecentes de alto potencial lesivo, quais sejam cocaína e maconha, no importe de 2,340 gramas e 7,690 gramas, respectivamente, além de outros petrechos típicos da atividade de traficância, especialmente 2 balanças, rolo de papel filme e vultosa quantia em dinheiro, estando a versão do autuado isolado neste momento processual. Inclusive, hoje pela manhã, foi realizada a audiência de instrução criminal, as testemunhas arroladas na denúncia foram ouvidas, o réu, aqui paciente, foi interrogado. Portanto, a instrução criminal já foi concluída, e me parece que num tempo muito razoável. Me chamou a atenção o primeiro aspecto de que os agentes policiais, ao se dirigirem de posse de um mandado de prisão, já o fizeram para prender o ora paciente. E, exatamente no cumprimento desse mandado, em face de uma suposta reação do paciente, ocorreu ele vir a bater a cabeça no batente e se lesionar. E, não obstante, entendo que
esse fato deve ser, sim, apurado por todas as autoridades competentes para apurar. E constatada algum tipo de lesão, claro que essas autoridades serão responsabilizadas na forma da lei. E isso não invalida, a meu sentir, de forma alguma, a prisão do paciente, que foi posteriormente convertido flagrante em prisão preventiva e mantida aqui pelo juízo impetrado sob esses fundamentos. Me chamou também a atenção, doutor Elias, o paciente ele já tem uma condenação por tráfico de drogas no processo 00528, dígito 24.2020.8.060035. Foram 6 anos. Ou seja, demonstra que continua reiterando na prática de graves crimes, como é, e nós sabemos, o tráfico de drogas, e afinal essa quantidade de dinheiro, esse valor, R$ 5.510 apreendido em poder do paciente, além das drogas, quase 10 quilos, somando as duas drogas, cocaína e maconha, demonstra, evidentemente, que a ordem pública deve ser preservada. Então, por esses fundamentos é que eu aqui vou confirmar o parecer do procurador de Justiça, o doutor Luiz Antônio Francisco Pequeno, pelo conhecimento parcial e da negação da ordem conhecida. É a minha manifestação. Muito obrigado. Grato, doutor Ozete. Reitero os cumprimentos do doutor Elias quanto a Vossa Excelência. Como sempre, doutor Ozete, brilhante, cirúrgico na análise probatória. E é isso mesmo. Assim, o voto do doutor Elias ele vem trilhando esses argumentos que foram lançados aqui pela Procuradoria de Justiça. Algumas das teses levantadas por Vossa Excelência, doutor Elias, a mesmo sentir, como é o caso da tortura, não comporta análise nessa dimensão na via estreita do habeas corpus. Volto a repetir aqui, que pese algum posicionamento jurisprudencial, gosto muito dessa frase, o habeas corpus pode muito, mas não pode tudo. Nós não podemos resolver todos os problemas do processo penal em sede de habeas corpus. Então, me parece que aqui a situação, o cenário fático atual recomenda a preservação da medida judicial que ordenou, que reconheceu a prisão cautelar do ora paciente. Isso não significa afirmar que possamos revisitar em momento oportuno. Mas vou aqui ao projeto de emenda, iniciando pelas questões em discussão. Há 3 questões em discussão. 1, verificar se houve ilegal violação de domicílio e tortura no momento da abordagem policial. 2, avaliar se estão presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva do paciente. 3, subsidiariamente, aferir a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas na prisão. Razão de decidir. As alegações de violação de domicílio e tortura no momento da abordagem policial exigem dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. A ausência de prova pré-constituída que demonstre legalidade flagrante. No que tange às teses de carência de fundamentação e de ausência dos requisitos para a decretação da custódia cautelar, não há ofensa até o presente momento aos pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade da prisão preventiva imputada, não havendo que se falar em restrição ilegal ao direito constitucional de locomoção. Os motivos postos no decreto constritivos estão devidamente alicerçados em elementos vinculados à realidade, tendo a autoridade impetrada feito referência às circunstâncias fáticas e jurídicas envoltas do caso, de maneira que não há ilegalidade a ser reconhecida quanto a este ponto, estando respeitados o disposto nos artigos 282, incisos 1 e 2, 311, 312, 313, todos do Código Penal brasileiro. Está claro a insuficiência das medidas cautelares alternativas, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia cautelar, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para garantir a ordem pública, diante da presença do fumus commissi delicti e periculum libertatis, e pelo fato de um agente constar contra si uma condenação definitiva por crime da mesma natureza
e figurar em um inquérito policial como investigado, com denúncia já apresentada, mas ainda não recebida, pela suposta prática de homicídio qualificado, extorsão mediante sequestro, ocultação de cadáver e integrar a organização criminosa. Dispositivo: habeas corpus parcialmente conhecido e na parte conhecida pela denegação da ordem. É a proposta de voto. Como se posiciona o desembargador Sérgio Parente? Pois não, presidente, parabenizando o astral do advogado, doutor Elias, e a sua sustentação oral, eu acompanho. Graças, desembargador Sérgio. Como se posiciona a desembargadora Ilna? Acompanho o voto do relator integralmente. Obrigado, desembargadora Ilna. Vou à proclamação do resultado. A turma, sem divergência de votos, conheceu parcialmente da ordem impetrada para denegá-la na parte conhecida, nos termos do voto do eminente relator. Julgamento finalizado. Doutor Elias Nascimento, mais uma vez, parabéns. Seja sempre bem-vindo. Boas festas a Vossa Excelência e todos os seus familiares. Muito obrigado, Excelências. Boas festas a todos. Obrigado. Vamos ao último da pauta. Boa noite. Vamos ao último da pauta. Apregou para o julgamento o habeas corpus 063092781/2025, número 56 do roteiro, de relatoria do desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente, foi o campeão aqui das tentações. Petrante, o doutor Glauberson Costa dos Santos, paciente Francisco Caíque Araújo Esmerino. Doutor Glauberson, por gentileza, ligue a câmera. Cadê o doutor? Opa, doutor Glauberson. Vossa Excelência. Pronto, Vossa Excelência nos escuta? Ouço com perfeição, desde cedo. Ótimo, seja bem-vindo. Consulto Vossa Excelência, o doutor Francisco Ozietti se dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Doutor Glauberson. Dispensa, Excelência. Pois não. Então, doutor Glauberson, Vossa Excelência tem a palavra na forma regimental. Só um minuto, por favor. Excelentíssimo presidente dessa egrégia turma do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em quem eu cumprimento na pessoa do eminente relator, desembargador Sérgio Arruda Parente. Eu cumprimento a todos, em especial também ao representante do Ministério Público, aqui presente, à Defensoria Pública, aos colegas advogados, aos serventuários da Justiça. Meus cordiais cumprimentos a todos. Excelências, trago para análise de Vossas Excelências um habeas corpus em que tem como paciente um jovem de apenas 18 anos, de nome Francisco Caíque Araújo Esmerino, em que foi preso no último dia 15 de novembro de 2025, na comarca de Jijoca de Jericoacoara, em que, na ocasião, foi imputada a conduta do artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei de Drogas. Na posse do paciente, foi apreendido a quantidade de 4,7 gramas de maconha, ou seja, 7 trouxinhas, 5,8 gramas de cocaína, mais especificamente 24 trouxinhas, e a quantia de R$21. Como dito, Excelência, o paciente possui apenas 18 anos, se eu não me engano, completou esses 18 anos no mês de setembro ou foi agosto. Ele é primário, não possui outro
processo depois da maioridade, já respondeu a atos infracionais, possui residência fixa no domicílio da culpa, ele possui também ocupação lícita, não há elementos que denote que ele tem qualquer participação ou integre organização criminosa ou facção criminosa. De início, Excelência, como se trata de uma matéria de ordem pública, e ordem pública, em especial com relação a nulidades, elas podem ser suscitadas a qualquer tempo da fase de instrução ou qualquer tempo na fase processual, eu trago a nulidade do relaxamento da prisão, apesar de não constar no corpo desse habeas corpus, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, sobre a fundada suspeita. No presente caso, Excelências, narra os condutores que efetuaram a prisão de que, abre aspas, que por volta das 23 horas, durante um patrulhamento na vila de Jericoacoara, a equipe composta pelo SD Brito, Rafael, Lucas e SD Frota atenderam a um chamado de um turista que transitava pela rua São Francisco, que o referido turista informou haver pelo menos 3 indivíduos abordando pessoas e oferecendo drogas em um ponto conhecido como Caipirinhas. Relatando ainda que os avistou trocando pacotes entre si. O que o turista afirmou ter se sentido amedrontado e por esse motivo não quis acompanhar a equipe até o local. Veja só, se é na comarca e no local de Jericoacoara, na vila de Jericoacoara, e como bem atestou aqui o condutor, é um turista, o turista ele não conhece os nativos da região, e especialmente pela imagem e também pelo nome. Então, ele apontou que, pelo menos, significa que tinha mais indivíduos abordando pessoas supostamente traficando drogas. E quando a corporação, no ato da diligência, os policiais foram até o local, houve uma correria, houve várias pessoas correndo, até porque o primeiro entendimento seria que fosse brigas. Sendo certo que, no decorrer dessa diligência, foram conduzidos para a delegacia suspeita da comercialização de tráfico de drogas os dois acusados, sendo um que está em liberdade provisória, mediante uso e monitoramento, que é o Francisco Tiago, e o paciente aqui, ora, Francisco Caíque. Sendo certo ainda, Excelências, que na posse do Francisco Caíque, em busca pessoal, ou seja, nos bolsos, nas mãos, no corpo dele, não foi encontrado nenhum pretexto e nenhuma droga. Essa droga que foi encontrada, como narram os condutores, elas foram encontradas reboladas, uma na varanda de um hotel e outra próximo, ou seja, especificamente com o abordado, aqui paciente, em nada foi encontrado de ilícito. Obviamente que aqui a gente não pode adentrar no mérito, porque se trata de uma análise superficial em sede de habeas corpus, que isso vai ser discutido no momento oportuno em sede de audiência de instrução, durante a instrução. Mas por que eu faço eu adentro nessa seara? Para especificar 2 pontos. Há uma inconsistência e uma probabilidade em que, em eventual condenação, que é muito pequena diante do que foi apresentado, de uma configuração de tráfico de drogas. Por se tratar de um jovem de apenas 18 anos, ele vai, e na pior das hipóteses, pegar um tráfico privilegiado, se assim for condenado, não vai configurar o 35, porque não há os elementos típicos da associação para o tráfico, e, sendo menor de 21 anos, vai receber um atenuante. Na pior das hipóteses, ele estaria, em caso de condenação, no regime aberto. Mas antes de pontuar mais especificamente isso um pouco mais à frente, recordo, Vossas Excelências, do ponto que eu estou tratando, que é da nulidade. Dito isto, lido essa parte do depoimento dos policiais, no presente caso, o paciente foi abordado pela composição da Polícia Militar, pelo BPTU, por supostamente receber informações via turistas, sem especificar, apontar qual dos outros que estavam lá
que estaria possivelmente comercializando drogas. Portanto, a abordagem se baseou apenas em suposições sem dados concretos que justificassem a busca, logo a ausência de elementos objetivos que legitimassem a ação policial. Tais elementos, porém, não são suficientes para justificar da revista pessoal, baseada em informações justamente de um transeúnte, ou seja, de um turista que não reside no local, que não sabe especificamente onde cada pessoa reside ou onde são os pontos de droga, onde é o ponto de refeição. Portanto, até porque, no caso, não foi citado qualquer outro elemento capaz de despertar suspeitas concretas dos agentes públicos. Portanto, constatada a ilegalidade da busca feita, sem prévia autorização judicial, devem ser declaradas ilícitas as provas colhidas na operação e delas decorrentes. Nesse sentido, temos julgados do STJ, como o HC 7370-75, datado do dia 8 de 2 de 2018, julgado pela sexta turma. Também trago o julgado no habeas corpus, datado dia 6 de 2 de 2024, também sexta turma, no habeas corpus 858-293. Enfim, Excelência, esse ponto, para finalizar, a jurisprudência diz que a aparência física do suspeito não autoriza a medida de busca pessoal, STF plenário HC 208.240. Também trago a mera alegação genérica de atitude suspeita é insuficiente para a ilicitude da busca pessoal, STJ também, sexta turma, HC 158.580. O nervosismo demonstrado pelo abordado não justifica a busca pessoal, também sexta turma, RESP 1.961.459 de São Paulo. A existência de denúncia anônima não caracteriza fundada suspeita para fins de busca pessoal, STJ também, HC 706.522. Não é possível admitir que a posterior constatação da situação flagrancial justifique a abordagem e a busca pessoal anteriormente realizada, já que amparadas em meras suspeitas que contaminam todo o conjunto probatório. Agravo regimental no STJ 864.982 de São Paulo. Então, Excelência, nesse ponto, apesar de não constar no habeas corpus aqui analisado, como se trata de nulidade, a defesa, nesse caso, apresenta. Para finalizar, Excelências, como dito, o réu não preenche os requisitos para a decretação da prisão preventiva, até porque a decretação da prisão preventiva, a segregação cautelar é a última rácio, tendo no nosso ordenamento jurídico situações que pode sim se amoldar o caso para evitar o cárcere, como é o caso, tendo em vista que o acusado, aqui paciente, preenche todos os requisitos para concessão da liberdade provisória, inclusive se comprometendo a comparecer todos os atos processuais, a obedecer e cumprir fielmente todas medidas aqui impostas. Nesses termos, Excelência, a defesa pede para que o recurso, que o habeas corpus seja conhecido e provido para que seja revogada a prisão, relaxada a prisão pela nulidade do artigo 244 do Código de Processo Penal, se não for entendimento de Vossas Excelências, que conceda a revogação da prisão preventiva com medidas com a liberdade provisória, determinando medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, como pede, Excelência. Grato, doutor Glauberson. Com a palavra, doutor Francisco Ozziede, para o posicionamento da Procuradoria de Justiça. Obrigado, Excelência, pela concessão, pela última vez agora, da palavra. Eu quero cumprimentar todos, renovando meus respeitosos cumprimentos. Também a Sua Excelência, doutor advogado, doutor Glauberson Costa dos Santos. Aqui me chama a atenção o aspecto do jovem. Acabou de completar 18 anos. Recentemente completou 18 anos. Mas quando vamos olhar o processo e a gente se depara com o histórico de atos infracionais, homicídio, tráfico de droga, tão jovem, tão novo, e já enveredou pela prática de crimes que são gravíssimos. E por isso mesmo, o juízo impetrado, ao decretar a prisão, folha 60 da ação penal, ele diz o seguinte: o juízo, no caso em questão, o agente Francisco Caíque apresenta periculosidade concreta, haja vista a existência de
atos infracionais atribuídos ao imputado, que, embora não configurem antecedentes criminais, revelam um padrão de comportamento voltado à prática de ilícitos e um risco concreto de reiteração delitiva. Mencionou, Sua Excelência, o douto juiz impetrado, exatamente o que eu acabei aqui de falar. A gente fica triste quando se depara com uma situação dessa. A juventude se perdendo, infelizmente, né? E aí, pedindo vênia, doutor Glóvis, Vossa Excelência falou na questão de um possível tráfico privilegiado. E aí, com isso, Vossa Excelência traz ao debate a questão do princípio da homogeneidade. Mas vejamos bem, em relação a esse princípio, entendo eu, que ele configura um verdadeiro exercício de futurologia. Incabível seu exame na estreita via do habeas corpus, sendo inviável conjecturar de eventual condenação, não sabendo se ele sequer será condenado, e regime de cumprimento da pena a ser aplicada ao paciente em caso de condenação, de modo que trata de situação hipotética envolvendo o mérito da causa. E a jurisprudência do STJ é toda convergindo nesse sentido. Vou pedir vênia aqui só para ler rapidamente uma delas. Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, trata-se de prognóstico, que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Não sendo possível inferir nesse momento processual e na estreita via a hora dada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação e, consequentemente, violação do princípio da homogeneidade. O agravo regimental no recurso de habeas corpus 144.385, Minas Gerais, relatou o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 13 de abril de 2021, Diário da Justiça Eletrônica, de 19 de abril de 2021. Portanto, infelizmente, não há como atender-se ao pleito, levando-se em consideração o princípio da homogeneidade. E evidentemente, que o Corréu, o Francisco Thiago Evangelista Ferreira, ele, na audiência de custódia, o Ministério Público não pediu a prisão, não pediu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, porque eles estão, evidentemente, com situações totalmente diferentes. O caso do Corréu, que foi solto, ele não apresenta um histórico de atos infracionais que o paciente, o senhor Francisco Caíque, apresenta. Daí porque, entendo eu, agiu muito bem o juiz impetrado ao conceder a liberdade do Corréu. Mas em relação ao paciente, infelizmente, pedindo mais uma vez vênia, não vejo como, nesse momento, conceder a ordem requestada. É a manifestação. Muito obrigado. Grato, doutor Zé, com a palavra, eminente relator, desembargador Sérgio Panete. Pois não, presidente, grato pela concessão da palavra. Ouvi atentamente o patrono, doutor Glóvis, louvo o seu esforço. E também ouvindo aqui, doutor Ozietti, como desembargadores, foi preciso, né? E foi mais uma vez, só que o patrono começou a ler o depoimento de um policial militar que eu tinha lido, que eu tinha visto aqui e tinha vamos dizer assim, separado para ler, para mostrar as condições de que aconteceu a prisão e que muito me preocuparam. E que, no meu modo de ver, não gera nulidade alguma, embora isso não tenha sido argumento e objeto do HC. Mas eu vou pedir a licença para repetir e ler até o fim, para que a gente entenda o que aconteceu. Aqui diz que ontem, no dia 14 de novembro de 2025, por volta das 23 horas e 30 minutos, quer dizer, essa prisão foi recente, durante patrulhamento na Vila de Jericoacoara, a equipe de serviço atendeu ao chamado de um turista que transitava pela rua São Francisco. Ouça bem, que o referido turista informou haver pelo menos 3 indivíduos abordando pessoas e oferecendo drogas em um ponto conhecido como Caipirinhas, relatando ainda que os avistou trocando pacotes entre si. E eu faço a seguinte pergunta: para que serve uma equipe policial, se não para agir em situações como esta, né? Então, tocando pacotes entre si, né? Eu continuo. Que o turista afirmou ter se sentido amedrontado. Olha que coisa séria, né? E, por esse motivo, não quis acompanhar a equipe até o local. Quem acompanharia, não é? Mas a equipe tinha vamos dizer assim, que exerceu o seu mistério. E aí, de posse das informações, a equipe policial deslocou-se ao ponto indicado para averiguação, realizando o percurso alternativo, óbvio, né? Estavam fardados, né?
a fim de evitar ser vista à distância, que ao chegar às Caipirinhas, nas proximidades do Hotel Maibu, foram avistados 2 suspeitos entregando algo retirado de um saco e recebendo dinheiro na esquina mencionada, momento em que a aproximação policial fez com que eles empreendessem fuga juntamente com outros 3 indivíduos, totalizando 5 suspeitos. Essa parte ele não tinha lido, eu vou ler para que a gente saiba como tudo aconteceu. Que os policiais se dividiram em duplas e lograram êxito em alcançar 2 deles, um portando drogas e dinheiro nos bolsos e outro capturado após lançar um saco contendo drogas na varanda de um hotel, o qual foi prontamente recuperado pela equipe. Como o patrão disse que com o Kaique não tinha nada, no interrogatório do Kaique foi perguntado a ele se ele lançou droga, me parece que nessa circunstância o Kaique lançou a droga e os policiais avistaram. Não estou aqui querendo tomar nenhum posicionamento e não é lugar de prova, mas é porque é preciso entender o que aconteceu. Que ao verificar, e ele diz, lançar um saco contendo droga na varanda de um hotel, o qual foi prontamente recuperado pela equipe. Que, ao verificar o material apreendido, foram identificadas substâncias análogas à maconha e à cocaína condicionada em diversos pingos e trouxinhas, além de quantia em dinheiro, que foi apreendido com Francisco Tiago 5,3 gramas de maconha, 10 trouxinhas, 3,1 gramas de cocaína, 3 trouxinhas e R$19, que foi apreendido com Kaique. O seguinte, 4,7 gramas de maconha, 7 trouxinhas, 5,8 gramas de cocaína, 24 trouxinhas de cocaína, e R$21 e um celular. E aí foi dado voz de prisão. Eu não vejo nenhuma nulidade, nenhuma irregularidade, nenhuma denúncia anônima a equipe policial fez o seu trabalho. Se não fizesse, é que estava errado. E o doutor se posicionou. Eu até anotei aqui, desde que completou a maioridade, não possui outro processo após a maioridade. Ele fez 18 anos em agosto. E aí eu vou ter que olhar para quê? Porque dói em todos nós manter um jovem de 18 anos preso. Mas se nós olharmos para trás, ele tem história de tráfico de drogas e uma situação de homicídio. Então, eu não tenho como, não tenho condições de emitir aqui uma manifestação favorável à soltura, apesar do esforço do patrono. Mas eu peço licença aqui, presidente, acho que falando demais, para terminar o ano, de ler somente as razões de decidir. De início, a decisão de origem demonstra a presença de fumos como estelite, evidenciado pela apreensão das drogas, além de relatos policiais e contexto de flagrância, que indica a prática de tráfico e associação. Por outro lado, o perigo libertar-se está... Eu já estou com trava-língua aqui, O perigo libertatis está configurado pela gravidade concreta das condutas, pela diversidade de drogas, pela tentativa de fuga, pelo modus operandi e pelo histórico infracional do paciente, que inclui atos análogos a tráfico e homicídio qualificado, revelando risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a ordem pública conforme a jurisprudência. Ademais, a substituição por medidas cautelares diversas é inadequada, pois as providências do artigo 319 do CPP não se mostram suficientes para conter o risco concreto de nova prática delitiva e para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias específicas do caso. Por fim, as condições pessoais favoráveis, como eventual primariedade ou residência fixa, não afastam por si sós a necessidade da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, conforme entendimento pacificado do STF e STJ desta Corte. Então, presidente, eu opino no sentido de que a ordem seja conhecida e denegada. Graças, desembargador Sérgio, parabéns pelo brilhante voto. Com o voto da desembargadora Ilna. Acompanho o relator integralmente. Graças, desembargadora Ilna. Eu, na mesma forma, ratifico o voto provisório, no sentido de acompanhar Sua Excelência, o relator. Vou à proclamação do resultado. A turma julgadora, de forma consensual, conheceu e denegou a ordem impetrada nos termos do voto do insigne relator. Julgamento concluído. Doutor Glauberson Costa dos Santos, Vossa Excelência foi sorteado aí com uma última sustentação. Quero aqui foi a última do ano, né? A última do ano, na segunda. Amanhã tem mais no óculos especial. Mas quero aqui desejar-lhe boas festas a Vossa Excelência e toda a família,
e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Excelência. Eu retorno os votos ao eminente relator e ao presidente, aos seus pares. Um abraço. Um abraço. Bem, com esta sustentação, nós vencemos a pauta, conseguimos julgar 154 processos nesta sessão, com 3 relatores. É realmente um marco importante. E mais importante, o dado que eu vou pontuar aqui. É a prestação de contas, eu acredito que a sociedade deve tomar conhecimento e a gente ressaltar também o esforço de todas as equipes. A segunda Câmara Criminal, em 2025, apreciou 6.883 processos, 833 processos, com 472 sustentações orais em 46 sessões. Ano passado, em 2024, a composição era diferente, porque nós tínhamos mais um membro, era a desembargadora Banjo, então nós éramos 5 componentes. Em 2024, a segunda Câmara apreciou 6.965. Então, imagine o avanço aí, né, da quantidade de julgamentos com 4 membros. Né? Então, quero aqui expressar mais uma vez os agradecimentos a todas as equipes dos gabinetes, aos eminentes colegas, aos valorosos servidores, colaboradores dos gabinetes e também, não menos importante, a secretaria da segunda Câmara, porque sem a atuação delas, das meninas superpoderosas, ninguém consegue nada. Né? São elas que dão realmente todo o norte aí, conseguindo pautar, cumprir os despachos, as decisões, enfim. Então, para nós é um número muito expressivo e eu faço questão de ressaltar isso, né? Em um ambiente tão leve, né? A gente tratar de um tema tão delicado que é a liberdade das pessoas, processos complexos, em que nós conseguimos aí não medir esforço, né? Foram sessões desafiadoras no decorrer do ano, mas com a bênção de Deus nós conseguimos vencer. E eu quero aqui, neste momento, agradecer também a parceria com o Ministério Público. Eu faço aqui na pessoa do doutor Francisco Ozed, também de nossa parceira, a Defensoria Pública, na pessoa da doutora Lígia Soares, e também a advocacia de todo o sistema de justiça unido, né? Nesse afã de promover celeridade e em busca da justiça. Então, também eu quero aqui ressaltar também o reconhecimento dos servidores e colaboradores que nos auxilia aqui na Sonoplastia e também a nossa augusta Polícia Militar, que não mediu esforço em estar sempre presente aqui. Às vezes a gente fica até preocupado, porque todos eles ficam em pé, parece que é ordem lá do comando, que não pode se sentar. Eu digo, fica ali, sente-se ali, tá tudo tranquilo, mas não posso deixar aqui de reconhecer também todo esse trabalho e toda essa garantia de segurança que a Polícia Militar nos assegura. Então, nesse sentido que eu também aproveito aqui, antes do desejo de boas festas, mas eu quero apresentar aqui uma proposta de elogio funcional à doutora Luciana Teixeira, juíza da 2ª Vara de Execução Penal, e aos servidores Ubiratã e Lucivânia Souza, da Unidade de Monitoramento e Fiscalização, pela organização, o desembargador Sérgio esteve presente, do workshop Literatura, Justiça e Liberdade, Humano em Movimento. Foi um workshop realizado na última sexta-feira na Escola da Magistratura, em que o Tribunal de Justiça teve a oportunidade de trazer 2 colegas do CNJ para debatermos aqui um tema tão caro, né, tão desafiador, que é o respeito aos direitos humanos. Foi uma manhã muito enriquecedora na SMEC, um movimento muito bonito. Nós tivemos a apresentação de crianças, né, e também assim um bate-papo lá muito interessante. Agradeço a presença do desembargador Sérgio, também de todos os colegas que lá compareceram, desembargadora Ângela, desembargador Everardo, a desembargadora Joriza, que também foi parceira, e
sobretudo do nosso presidente, desembargador Heráclito, e, mais importante, né, neste workshop nós lançamos o Prêmio Direitos Humanos, né, o Prêmio Estadual de Direitos Humanos. A intenção do Tribunal de Justiça é fomentar essa política, trazer os operadores do direito para o controle de convencionalidade, né, que é uma pauta tão importante também. E outra premiação, haverá um ato normativo da presidência também nas entidades parceiras. E aqui eu me reporto ao Ministério Público, OAB, Defensoria Pública e ONGs, também haverá uma premiação agora em 2026. O ato normativo em breve será publicado, mas deixo aqui já registrado essa proposta, né, que foi aprovada e foi lançada por Sua Excelência o presidente desembargador Heráclito por ocasião do workshop. Então, fica aqui a proposta de elogios e eu submeto à apreciação dos meus pares, se estão de acordo. De acordo, De acordo. presidente. Parabenizando aqui, porque eu fui e gostei. Foi maravilhoso. Foi emocionante. Foi muito legal. O Ministério Público também quer se acostar. Obrigado, doutor. Defensoria também. Obrigado, doutora Lígia. E, por fim, desejar a todos os presentes, todos que nos acompanham, um ótimo final de ano, né? Boas festas. Foi um ano muito desafiador. O Poder Judiciário, todo o sistema foi surpreendido aí com um aumento considerável de demandas, né? Cada mês, a gente se surpreendia. Na nossa relatoria também dos colegas, uma média de 170 processos por mês. Não é fácil, né? Mas com a bênção de Deus e com o trabalho de equipe, foi possível a gente alcançar. Então, quero aqui desejar a todos muita paz, muita luz, que Deus continue a iluminar a vida de cada um de nós. E também votos de um feliz 2026 para todos nós e nossas famílias. Amém. Para vocês também. Até o próximo ano. Até o próximo ano, se assim Deus permitir. Desembargador. Pois não, doutor Osete, com a serei palavra. breve. Estamos já todos cansados, mas eu não poderia deixar de agradecer a acolhida, né, com que aqui foi recebido nessas 2 sessões que participei, e ao tempo em que eu parabenizo os componentes, estendendo ao desembargador Benedito, que está de férias, merecidas férias, diga-se de passagem, pelo volume de processos, 6.833 julgamentos em mais de 400 sustentações orais. É um volume muito expressivo que dignifica esta Câmara e também o Poder Judiciário. E nós também, no Ministério Público, nós estamos também trabalhando no sentido de conseguir dar vazão a esse número cada vez crescente de processos que passam pelos nossos gabinetes. Muito obrigado. E quero desejar a todos os componentes, doutora Ana Amélia, aos servidores, aos assessores, estagiários, a força pública aqui presente, boas festas e um feliz 2026. Muito obrigado, doutor Osete. Então, nada mais a menos a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Ou agora, mais Feliz precisamente. Natal, doutor Osete. Feliz Natal a todos. Tudo de bom. 18h30. Sessão encerrada.